Salve, senhores, tudo bem? Resolvi então gravar a partezinha, né, que a gente não acabou da segunda revolução industrial, tá? Para a gente dar uma agilizada já, tá bom? Só então para relembrar, segunda revolução industrial, né, na segunda metade do século XIX, portanto aí por volta de 1850, né? Com o desenvolvimento do setor petroquímico, da energia elétrica, os motores elétricos, né? A gente tem também o início aí dos monopólios, né? O Rockefeller é um dos símbolos aí do monopólio, né? Não só também da indústria petrolífera, né? Nikola Tesla, representante da parte de energia elétrica, né? Depois os automóveis, né? Na verdade aí o automóvel acaba virando uma coisa comum com o Ford. Esse é o grande feito do Ford, na verdade, durante esse período, né? Agora vai ser comum as pessoas terem seu carro próprio, né? O Ford T é que vai gerar toda essa realidade. A gente começa a ter os primeiros grandes movimentos aí, né, pelos direitos trabalhistas, né? As primeiras brigas, lutas no sentido mais claro, aí, mais explícito da palavra, né? E daí a gente tem também a aparição dos primeiros modelos de produção na indústria. Esse é o nosso foco, foi aí que a gente parou, né? O primeiro modelo vai ser então o Taylorismo, né? O Taylorismo criado pelo Sr. Frederick Taylor, né? E o Taylor, uma coisa que é importante salientar é que o Taylor ele não tinha uma fábrica, né? Na verdade ele era um pesquisador, então, portanto o Taylorismo ele vai seguir uma linha um pouco diferente do Fordismo, né? O Fordismo foi aplicado ali mesmo em loco, né? Então você tem ali o método de tentativa e erro e tudo mais, né? Já o Taylorismo ele está mais para o setor científico, né? Mais uma pesquisa. Ele vai ser aplicado nas fábricas? Sim, ele vai, né? Mas não de modo tão direto quanto o Fordismo, né? O Fordismo, a proliferação dele vai ocorrer exatamente dentro da fábrica, tá bom? Então, o que o Taylor começou a fazer? Bom, o Taylor é o primeiro cara que vai, na verdade, entrar na fábrica para estudar a fábrica, para estudar a dinâmica de produção, né? Então, o que ele vai tentar fazer? Bom, ele vai tentar organizar a fábrica. Vai começar, então, tentando eliminar os desperdícios, né? Perdas para as indústrias até de tempo, né? Ele começa a fazer tipo uma lista do que se deve fazer, do que não se deve fazer na fábrica, né? Por exemplo, ele vive tentando eliminar alguns comportamentos que ele dizia que eram, né, desnecessários. Por exemplo, uma das coisas que ele faz é simplesmente dá ideias para que os contratantes não contratassem pessoas que fumavam, porque era um comportamento que acabava dispersando, né? O cara saía para fumar, ou então fumava enquanto estava trabalhando, né? Ou seja, ocupava uma das mãos enquanto deveria estar todo focado ali no serviço, né? Ele vai também simplesmente racionalizar o trabalho, né? Ou seja, ele vai sentar mesmo e vai estudar. Ele vai fazer até desenhos dos movimentos dos trabalhadores, ele vai analisar então isso a fundo, vai começar também a cobrar produtividade no trabalho, ele vai iniciar a divisão então entre braçais intelectuais, né? Ou seja, ele vai simplesmente organizar mesmo a fábrica, né? Vai colocar então que existem regras a serem seguidas, beleza? Porque até então não existia isso, né? Você não tinha muito essa lógica, era mais aquela coisa do trabalho no campo, né? Você chegava então na fábrica quando o sol estava nascendo, ia embora quando o sol se punha, né? Para almoçar você levava lá um grande período, né? Ele vai começar então a cronometrar as coisas, né? A colocar tempo exato para cada uma das funções, beleza?
E você pode encontrar até uma certa dificuldade para saber qual que apareceu antes, se foi o Taylorismo ou se foi o Fordismo, tá? É porque eles são praticamente contemporâneos, né? O Taylorismo começa um pouco antes, né? E o Fordismo, como eu disse para vocês, ele surge dentro da fábrica, né? Foi o Ford que criou ele? Não exatamente, né? Os engenheiros da Ford, mas é lógico que o Ford vai dar o aval para todas essas ações, porque para ele é muito interessante, né? Para ele, então, na verdade, era otimizar o trabalho. Mudanças que você precisa ter assim na lata que o Fordismo gerou. Bom, o Fordismo ele vai gerar principalmente o aumento da produção, porque a lógica dele é produção em série, em massa, e consumo em série, em massa, né? Dentro disso, deixa eu só ver aqui o que eu coloquei. Ah, tá. Deixa eu só manter esse aqui. Dentro disso, então, ele vai criar um modelo de produção que aumente ainda mais, né, o nível de produção, que é a linha de produção. Então, pro Fordismo, ó, guarde algumas coisas. Linha de produção, tá? Que ele introduz, que é uma mudança genial. Ou seja, o trabalhador ele não vai mais no produto, é o produto que vai até ele. Né? Isso vai economizar muito tempo dentro da fábrica e vai organizar muito mais, o que acaba facilitando até você controlar quanto de cada peça você vai utilizar. Porque antes do Fordismo não existia essa ideia, era o trabalhador que ia até a peça que estava sendo montada. Né? Ele vai aumentar a divisão do trabalho, né? Aí você vai ter a especialização do trabalhador, ou seja, o trabalhador fica só naquela estação. Né? E ele vai tentar aumentar essa divisão, porque ele viu que quanto mais você aumenta, quanto menos funções um trabalhador tem, mais rápido ele executa ela. E isso acaba acelerando a produção. Né? Mais um aqui, ó, estudo dos tempos de tarefa e movimentos dos trabalhadores. Ele vai pegar isso do Taylorismo, né? Por isso a gente disse que o Taylorismo complementa o Fordismo, né? Ou seja, ele pega todas as ideias do Taylor e aplica também, sem o menor problema. Né? Ele vai também pegar do Taylorismo a ideia de desenho dos cargos, de hierarquias, quem manda em quem, né? E simplesmente vai aplicar isso de modo bastante intenso nas suas fábricas. Então note, ó, isso aí é a carcaça de um Ford T, né, que está em uma linha mesmo, né, férrea aí, de produção. Ou seja, esses caras aí que estão colocando o motor, eles só fazem isso o dia inteiro, eles só colocam o motor. Né? Aqui, ó, mais uma, né, as diversas estações então de montagem de uma peça. Né? Isso aí é claramente uma roda, né? Então eles montavam a roda aí, ó, um do lado do outro, tá vendo os parafusos ali todos embaixo, né? Então imagina, se você colocou lá 1000 parafusos, né, demorou tipo, sei lá, uma semana para acabar, então você consegue controlar muito melhor o que entra na fábrica, o que sai, o desperdício, né, tornando isso então uma coisa muito mais estável. Né? A ideia então do Ford é uma só, é produzir numa imensa quantidade. Né? Você bem pode ver aí, ó, todos Fords T's, né, pretos. E é interessante que tem até uma frase do Ford que é muito notável. Quando ele foi abrir a fábrica, a primeira fábrica dele na Inglaterra, a repórter perguntou para ele por que todos os carros eram pretos. E aí ele falou, não, para mim pode ser de qualquer cor, desde que seja preto. Porque, na verdade, a ideia dele de aumentar a produção era tão aplicada, tão insana até às vezes, que ele fez o teste, né? Ele mandou pintar alguns carros de várias cores e vai lá e vê qual que secou primeiro. Foi o preto, né? Por isso, então, ele fazia todos os carros pretos, né? Para exatamente você conseguir ter uma produtividade maior. Isso aí é uma outra característica do Fordismo, que é você tem, então, um grande estoque, né? Então, isso acabava reduzindo os custos para a produção. Então,
Então, por isso que ele conseguia abaixar tanto o valor do Ford T. Então, o Ford T era o mais barato e acabou virando o primeiro carro popular, né? Um monte de gente conseguiria comprar ele facilmente, beleza? E daí, mais uma característica, né? Que é a produção em massa, em série, né? Então, a imensa quantidade. Esse aí é um quadro do Andy Warhol, né, que faz diversos trabalhos sobre isso, né? Ele critica exatamente essa produção, essa coisificação do homem, né, dentro da fábrica, né? Quadro famosíssimo dele, beleza? E daí a gente vai chegar até um momento que é muito interessante, que é a crise de 29, né? Antes da crise de 29, a gente começa a ter uma intensificação da exploração do trabalhador. Eu não sei se você percebeu, mas no Fordismo, lá das primeiras características é o aumento dos salários. Tem uma ressalva sobre isso, né? O Ford ele não vai dar aumento dos salários antes da crise de 29. Por quê? Porque a própria crise de 29 te explica isso. Você vai ver em diversos livros, aí, diversas fontes, falando que a crise de 29 foi uma crise de superprodução, porque na Europa, né, os produtos já estavam sendo fabricados, né? Então você reconstruiu a Europa pós Primeira Guerra Mundial e agora ela estava andando com suas próprias pernas. Eu faço só uma ressalva para você. Se isso fosse verdade sozinho, só isso, o trabalhador norte-americano compraria esses produtos, né? Você abaixa o preço, vende para o Brasil, faz o que for, né? Mas o que começou a acontecer? Na verdade, aí nesse período ainda é o liberalismo econômico da primeira revolução industrial que está em jogo, que está em prática, né? E eles acabaram então forçando a seguinte questão: se eu ganho X com a minha produção, uma parte desse X eu tenho que dar para o meu trabalhador. Então, quanto menos eu der para o meu trabalhador, mais eu ganho. E eles foram, então, achatando esse salário. Por isso aqueles primeiros movimentos grevistas, né? Então, eles queriam mais direito, eles queriam ampliação salarial, e isso não estava acontecendo. E ficou uma coisa muito boa ter uma indústria nos Estados Unidos, porque você não pagava nada para o trabalhador, ganhava uma porrada de dinheiro, então elas começaram a se supervalorizarem, né? Criou-se, então, na verdade, uma bolha econômica. Então as empresas, as indústrias estavam valendo muito mais do que deveriam na realidade. Então, na verdade, a crise de 29 ela é uma bolha econômica, porque descobrem que, na verdade, as indústrias não valiam aquele valor que estavam cobrando, né? E o que vai acontecer? Os caras vão tentar começar a vender suas ações, vender tudo, e quando você quer vender tudo, o preço despenca. Como despencou tudo, e é verdade, a Europa já estava muito melhor organizada do que nos períodos anteriores, né? Dentro do pós-Primeira Guerra Mundial, o que vai acontecer? Você não tem para onde mandar a sua produção. Só que, na verdade, tem uma coisa junto aí. O salário dos trabalhadores estava tão achatado que eles não conseguiriam comprar, né? Então é muito estranho você falar que é uma crise de superprodução. Fala, pô, vende pela metade do preço. Você vai deixar a sua indústria falir? Bom, então, na verdade, acontece que os trabalhadores eles estavam só sobrevivendo, né? E daí entra em cena esse fera aqui, ó, John Maynard Keynes, né? O John Maynard Keynes vai ser o responsável pelo chamado keynesianismo. O que vem a ser o keynesianismo? Ele é o New Deal, né? O New Deal, que é o novo acordo, é exatamente o plano desse cara. O que vem a ser? Deixa eu só ver se eu coloquei um... Não coloquei. O que vem a ser o keynesianismo, o novo acordo? É o seguinte: o governo agora vai ter que gastar, vai ter que criar obras e tudo mais para que você tenha empregos sendo gerados com um salário melhor, para que o trabalhador consiga comprar e fazer a economia voltar a girar, né? Uma coisa que é notável dentro disso é que o Ford mesmo em pessoa, ele vai lá e vai fazer o seu lobby no governo. Aquela coisa, o governo precisa gastar, precisa fazer obras e tudo mais? Beleza, eu vou dar uma ideia para vocês. Vamos construir rodovias, né? Nossa, mas como assim
Tanto é que essa é a marca da crise pós-29 nos Estados Unidos, né? É o período que você vai lá e faz as rodovias que cruzam os Estados Unidos inteiro, de um oceano até o outro, né? Você quer uma coisa mais absurda que a Rota 66? É uma estrada no meio do deserto, mano. Não liga nada com coisa alguma, né? E aí depois fizeram ainda mais rodovias federais ali do lado, né? Tudo de mão dupla, imensa e tudo mais, e a Rota 66 foi abandonada praticamente, né? Então, o que vem a ser isso? É exatamente o novo acordo, né? Então o governo vai cobrar imposto das empresas, das indústrias, vai pegar esse imposto, vai criar obras para gerar empregos, esses empregos vão dar salários e o trabalhador então vai ter como comprar essa produção, né? Então esse Estado keynesianista é ele quem vai tirar os Estados Unidos da crise. E aí a gente soma o Estado fordista keynesiano, então as ideias do Ford de produzir em massa, derrubar os preços, né, junto com as ideias do Keynes, vão frutificar de modo aceleradíssimo, né? Os Estados Unidos saem da crise de 29 rapidão. Tanto é que 10 anos depois já tem a Segunda Guerra Mundial, né? Então, note aqui, o Estado fordista keynesiano vai ser quem vai praticamente fundar, carimbar esse negócio então da fábrica 24 horas, né? Então uma pessoa entra lá, trabalha 8 horas, né? Enquanto ela está trabalhando 8 horas, outra pessoa está dormindo, descansando 8 horas. E outra pessoa tem 8 horas livre para consumo. E daí você faz um ciclo disso, né? Somando as 24 horas. Então o cara que estava trabalhando vai dormir. O cara que estava no lazer vai trabalhar. O cara que estava dormindo vai para o lazer. E assim por diante. Você gira esse ciclo, né? E aí sim os salários serão aumentados. Por quê? Porque aí eles entendem que se não houver consumo, o capitalismo não vai para frente, precisa de consumo, né? Então, por isso, a gente vai criar agora nos Estados Unidos o Estado consumista, né? Chamado também de Estado de Bem-Estar Social, né? O Welfare State. Então, agora você vai ter o imposto sendo cobrado para a geração de alguns benefícios, de alguns trabalhos, né? Chamo atenção para vocês que tem muita gente que fala que existe socialismo no Brasil e tudo mais. Na verdade, no Brasil, no governo do PT, que seria o socialista, você acaba vendo que as medidas são mais keynesianas, não é? É o keynesianismo. Então, simplesmente é o Estado dando apoio para o trabalhador, né? Para que ele consiga ganhar dinheiro e esse dinheiro ele vai jogar de volta para a economia, tá? Então, o que vai acontecer? Já aproveitando o gancho que eu fiz da nossa política atual, você bem pode ver que é igualzinho aí, ó, né? No PT, o Estado vai inflar muito, vai gastar muito, os empresários, os industriais vão reclamar, e aí depois do PT vem o Bolsonaro. Qual que é a grande defesa do Bolsonaro? O neoliberalismo. Tá, então quer dizer que depois do keynesianismo, sim, neoliberalismo no mundo. Então, a gente vai acabar aqui simplesmente notando isso, né? Você tem uma propaganda de que todo mundo tem que estar bem e tal, só que você tem muitos pobres. Então, qual que seria a medida? Bom, aí é uma propaganda do American Way of Life, né? Ou seja, do consumismo norte-americano. Mas acontece que aí você tem ainda a população negra que é dependente desses apoios, né? Então, o mundo hoje vai viver nessa briga, nessa disputa. Países que são completamente neoliberais, que não dão apoio nenhum à população mais pobre, e países que têm a necessidade de apoiar essa população. Por quê? Porque, na verdade, quando o governo gera esses programas de apoio à população pobre, até como o próprio Bolsa Família, né, que trocaram de nome agora, a ideia é muito simples, você dá o dinheiro na mão do pobre, o pobre vai lá e vai ter que consumir, ele é obrigado a consumir, né? Então você acaba girando a economia, beleza? Logicamente que esse Estado aí, ele vai manter o seu sucesso até ali a década de 70, né? Pós Segunda Guerra Mundial, você ainda precisa dele um pouquinho para sair da crise da guerra, né?
mas principalmente após a década de 70 ele vai começar a ser questionado, né? Então a gente passa a ter uma disputa aí na segunda revolução industrial, né? Pode ver, tipo assim, a máquina mais grosseira, né? Não é aquela coisa anatômica e tudo mais do nosso período, mas você vai começar a ter essa disputa. A interação entre homem e máquina, ela não é uma coisa assim tão boa, tão bonita de se ver, né? Você bem pode ver, tipo assim, as máquinas são ainda rústicas demais. Deixa eu só ver, deixa eu voltar aqui, ó. E daí, no Brasil, dentro desse período, o que vai acontecer de importante no Brasil? Esse é o nosso período da industrialização bruta, violenta mesmo. Mas pode ficar calmo que tem uma sequência de aulas só sobre industrialização do Brasil. Beleza? Então a Segunda Guerra Mundial ela tipo enforca o Brasil mesmo. O Brasil não consegue comprar produtos de outros países e vai acabar sendo forçado a criar a sua industrialização. Beleza? Então, senhores, beijão para vocês, bons estudos e qualquer coisa pode me perguntar tanto na aula ao vivo, pode mandar o WhatsApp, beleza? Beijão, tchau, tchau.